Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos vós, povo de Deus. Seja muito bem-vinda a mais um devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Que bom que você já está aqui, que bom que você já chegou. Para você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. A intenção desse devocional é que a gente possa dar a oportunidade de ter um encontro com a palavra de Deus. Palavra essa que transforma, palavra essa que liberta, palavra essa que traz vida a todo aquele que escuta, a todo aquele que entende, que recebe essa mensagem. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos falar algo sobre exatamente aceitar a presença de quem carrega a mensagem de Deus em nossas vidas para estar em nosso meio. Mas antes da gente iniciar, nós vamos orar, convidando o Espírito Santo a estar conosco, porque sem ele a gente não pode, sem ele não dá para entendermos, para termos a direção sobre a palavra. Sem o Senhor, eu não vou e eu te aconselho a não ir também. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome, glorioso és tu, grande Deus, poderoso, Pai eterno, Senhor e Salvador de nossas vidas. Em tuas mãos, ó Pai, nós entregamos o nosso dia, nós entregamos a direção da nossa vida, nós nos colocamos em tuas mãos, Pai, para que seja feita a tua vontade sobre nós, para que tudo, ó Pai, que a gente possa fazer hoje, colocar nossa mão hoje, a gente se lembre que foi o Senhor que nos levantou, foi o Senhor que nos deu a oportunidade de estar aqui, foi o Senhor que soprou o fôlego de vida em nós. E se estamos de pé, se levantamos hoje, é graças à tua misericórdia, é graças ao teu zelo, o teu cuidado e o teu amor. Então colocamos em tuas mãos, ó Pai, a direção desse devocional. Que o Senhor fale conosco, Pai. Te damos acesso ao nosso coração, para que o Senhor possa vir manifestar o teu poder em nós, para que o Senhor venha se revelar através da tua palavra e falar a verdade que nós precisamos ouvir hoje. Nos confronte, Senhor, com a tua palavra, nos constrange, Senhor, para que a gente possa verdadeiramente ser alcançado por ela. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, nesse dia, nesta manhã, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Eu ainda estou no horário da noite, estou aqui falando, mas são madrugada aí ainda. Amém? Gente, ó, livro de Segunda Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6. Eu vou achar um pouquinho no fundo musical que tá bem alto. Segunda Reis, capítulo 6. Nós vamos iniciar aí a leitura do versículo 1 até o 7. Mas é bom que você faça a leitura de todo o capítulo para você aprender um pouco mais sobre o profeta Eliseu, para você entender um pouquinho mais sobre o que Deus fez através da vida desse homem. Muitas coisas, muitos milagres, muitas coisas nós aprendemos no ministério de Eliseu. Amém? Vamos fazer essa leitura? E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse ele: Eu irei. E foi com eles. Chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhes ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Gente, isso aqui é tão poderoso, que nos faz refletir sobre as nossas atitudes com as pessoas que Deus
levanta para cuidar de nós, com a congregação, com a igreja. A gente entende a importância de um pastor, e eu não me refiro pastor somente pastor de igreja evangélica, tá? Eu estou me referindo a pais espirituais. Pode ser chamado de padre, pode ser chamado de até pai mesmo. São tantas nomenclaturas que se dá a quem cuida ali de rebanhos do Senhor. Os nossos mestres, os nossos líderes, os nossos senhores. E aqui é interessante que esses rapazes, esses jovens, esses homens, eles têm um problema. O problema deles é o lugar que era muito pequeno. Então, um lugar pequeno para que eles habitassem. Aí, eles entendem que eles têm um dom, que eles podem construir algo maior. É a gente sair do comodismo e a gente dar um passo à frente. Só que sabe o que é mais interessante ainda? Não querer dar um passo sem direção de Deus. Isso aqui, para mim, é o ponto fundamental, é a chave dessa mensagem. Se nós queremos dar um passo adiante, a gente entende que está num lugar bom, que está num lugar abençoado. A gente entende que o ambiente que estamos na presença de Deus já é muito bom, mas a gente entende também que o lugar é estreito, pequeno, não tem como habitar novas pessoas, não tem como trazer mais pessoas. Então a gente quer expandir. Isso eu estou falando de igreja, estou falando de crescimento espiritual, isso eu estou falando de avançar um pouco mais na fé. E quando esses homens eles dizem, vamos construir algo maior, ou seja, vamos dar mais um passo, vamos ir um pouco além. Só que sem a presença de Deus não dá. E quando eu inicio esse devocional, eu sempre faço questão de falar isso. Vamos convidar o Espírito Santo, porque sem a presença dele eu não vou, eu não quero ir, porque é como se eu estivesse largando tudo que eu construí com o Senhor e fosse iniciar algo do zero, sem entendimento, sem direção, sem sabedoria, sem uma liderança. A minha liderança vem do alto e eu aconselho você demais a tomar essa liderança do alto, sabe? Deus ele vai sempre usar da melhor ferramenta para nos guardar, para nos abençoar, para nos proteger. Aí você entende que esses homens aqui, eles estão nessa direção. Então ele fala, olha, me perdoe, gente, eu tô sem minha água aqui, se eu sem minha água, fico toda hora abrindo a boca. Então não é sono não, viu? Se preocupe com isso, não é sono. Vai falhando a voz, eu tenho que puxar o ar de novo para que ela volte a funcionar. E a gente precisa entender que quando nós vamos dar um passo de fé, existem propósitos que precisam ser feitos, existem, vamos dizer assim, um alinhamento com a vontade de Deus. O profeta disse, idem, pode ir, vão em paz, ou seja, recebeu a bênção. Só que mesmo que a gente receba a bênção, sem a presença vai ficar difícil executar as coisas. Tem muita gente que consegue construir sem a presença de Deus, mas não tem solidez, não é firme, não é algo estruturado. E a gente vai entender o porquê. Primeiro eles identificam o erro. Olha, nós temos um pequeno espaço, não está dando. Vamos fazer algo, ou seja, já encontrou a solução. Não adianta a gente ficar preso no problema. Se existe um problema, vamos procurar a solução. Então, eles encontram o problema, eles identificam o problema deles. É um lugar pequeno, um lugar estreito para eles morarem. Então, eles identificaram o problema. Agora, vamos expandir, vamos crescer, vamos construir algo maior. Isso é atitude de fé. Eu tenho um lugar, mas eu preciso de algo maior. Então, eu vou dar um novo passo. Isso é atitude de fé. Identificar o problema, não ficar em casa sentado murmurando, só murmurando e nada faz. É preciso ter atitude. Temos que ter a atitude de fé. Olha, eu tenho esse problema. Pode ser qualquer um, tá, gente? Aqui eu estou dando o exemplo da história.
Eles tinham um problema, um lugar estreito, encontraram a solução, construir algo maior, construir algo novo. Então, hoje talvez você esteja aí com problema no relacionamento, talvez você esteja com problema financeiro, talvez você esteja com problema na saúde. Agora a questão é identificar onde está o problema. Porque assim, onde há um conflito, há uma raiz desse conflito. Certo? Amém? Se há um problema, uma confusão, algo dentro da nossa casa que está tirando a nossa paz, a gente precisa descobrir aonde está esse problema. Qual é o problema? Não é a briga o problema. A briga é a consequência. A confusão é a consequência. Precisamos identificar o problema. Está com a saúde enfraquecida? Tem que identificar aonde está a enfermidade. Qual local, qual problema está ali. Amém, gente? Acho que deu para entender um pouco da ideia. Tá com um problema financeiro, não sei o que aconteceu, vai ter que descobrir. A gente não consegue resolver sem saber o que precisa ser resolvido. A gente só consegue se libertar de algo quando a gente sabe o que é que nos aprisiona. Assim é também no reino espiritual. Como eu vou ser livre daquilo que eu não sei que me prende? Eu preciso identificar onde estão as correntes que me prendem no reino espiritual. Aonde está o que me trava de evoluir? Aonde está a raiz que tem causado a minha tristeza, a dor? Nós precisamos parar, orar, identificar onde está o problema. E não só ficar até aqui. Se nós identificamos hoje a raiz do problema, você aí está ouvindo esse vídeo aí na sua casa, identifique, ore, peça ao Espírito Santo que te direcione. O problema vai ser encontrado. Agora é hora de dar o segundo passo. Não ficar na murmuração, ir buscar a solução. Se é Deus que vai te mostrar, Deus vai mostrar no tempo certo. Se Ele espera uma atitude sua, Ele vai te direcionar no caminho. Amém? Os homens disseram, precisamos construir algo maior. Vamos até o Jordão. De lá tomemos cada um de nós uma viga e façamos lá um novo lugar. Olha isso, eles identificaram o problema, eles buscaram uma solução, traçaram uma trajetória, ou seja, planejaram. Gente, o planejamento é fundamental para tudo na vida. Seja para qualquer tratamento que a gente vai fazer, planejar dá resultados. E resultados melhores e resultados positivos. Amém? Eles planejaram como tudo tinha que ser feito. Só que o ponto-chave está aqui. O profeta disse, ide. E eles disseram, serve-te de ires conosco, com os teus servos. O que é isso? Gente, eu tive um problema, identifiquei o problema, encontrei a raiz do problema e já tenho uma solução nas mãos. Existem pessoas que vão querer ir fazer sozinho. Existem pessoas que só porque identificou a solução para o problema, acha que não precisa mais de Deus. Acha que Deus já deu o suficiente, tchau. E vai lá tomar atitude sozinha. Deus abre uma porta, a pessoa vai lá se achando, garanhão, a garanhoa. Vai lá e ó, quebra a cara. A verdade é essa. Sem a presença não vá. Sem Deus não dê um passo sequer. Em tudo busque o Senhor. E o profeta diz, eu vou. Sabe qual é interessante? Que Deus ele não é mal educado. Ele só vai se você o convidar. Ele só vai se esse for o seu desejo, levá-lo consigo. O profeta poderia ter ido, vamos, porque eles estavam falando com o profeta que tinha um problema e queriam construir algo maior. Só que o profeta fala, ide, abençoou a ida deles. Só que eles falaram, ó, de jeito nenhum. O Senhor tem que ir conosco.
Assim tem que ser a nossa atitude. Se nós temos um profeta que caminha conosco, peça a ele oração, peça a ele orientação, peça para que ele te acompanhe, leve ele até o local, para que ele ore, para que ele abençoe, para que ele unja. Se você tem um comércio, leve o seu profeta para abençoar o seu comércio. Isso eu estou falando de pessoas aliançadas com o Senhor. Isso eu estou falando de pessoas que têm aliança não somente com Deus, mas também com a pessoa que Deus usa para cuidar de você. Isso aqui é fundamental, gente. Isso aqui é muito importante. Deus sempre usa de alguém para cuidar espiritualmente de nós. Alguém que já foi preparado por Ele antes. Alguém que está acima do que nós entendemos. Agora o olho escorrendo. Do que nós entendemos sobre o reino espiritual. Existe sempre pessoas que estão um nível um pouco maior que nós. Tem pessoas que estão com nível muito acima do nosso. Então nós precisamos entender que são com essas pessoas que a gente tem que caminhar. Pessoas que carregam presença de Deus. Pessoas que têm presença, que sabe que tem uma vida de oração, que tem uma vida de comunhão, que vive com o Senhor. E todo aquele que entende que ter alguém de Deus ao seu lado é fundamental, não vai querer desgarrar do Espírito Santo. Vai querer que o Espírito Santo esteja em todos os lugares. E esses homens dizem, certamente o Senhor irá conosco. Ele espera o convite e a atitude desses homens. Eu poderia ter dito, eu vou com vocês. Mas não, ele disse, vão. Eu os abençoo. Ele disse, o Senhor vem conosco. E eles, eu irei. Porque o desejo de Deus é estar conosco o tempo inteiro. O desejo de Deus é nos acompanhar em todas as obras de nossa vida. Sabe, às vezes a gente fala, não, mas aquele não é ambiente para Deus, não. Ali tá tudo bagunçado ainda vamos começar a construção. É exatamente ali que é o ambiente de Deus. Deus vai começar a fazer o alicerce conosco. Ele vai dar estrutura, ele vai colocar a pedra fundamental ali, para estruturar, para que nenhum vento, nenhuma tempestade, nada possa vir destruir os nossos projetos. Nós precisamos levar Deus em todos os lugares. O lugar que Deus está, Ele não vai entrar lá, Ele não vai entrar numa cadeia, Ele não vai entrar num hospital, numa UTI, em um lugar que está aquela loucura, fila de espera, tanta gente morrendo. Deus não vai entrar num centro de recuperação, Deus não vai entrar numa Cracolândia, Deus não vai entrar no meio de uma zona de guerra. É exatamente onde Deus quer que a gente clame e chame para que Ele chegue, para que Ele entre com a solução, para que Ele entre com o que só Ele sabe fazer, os milagres, as curas, as libertações. Mas precisa ser convidado para entrar. Ele não vai chegar invadindo a privacidade de ninguém. Ele não vai chegar sendo evasivo com ninguém. O Senhor chega porque Ele é bem-vindo. Aonde Ele é bem-vindo. Eu te pergunto hoje, o Senhor é bem-vindo na sua vida? O Senhor é bem-vindo nos teus projetos? O Senhor é bem-vindo nas suas causas? Declare isso aí, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo em minha vida. Espírito Santo de Deus, essa é uma oportunidade, o dia acabou de amanhecer. Declare isso, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui na minha casa. Chegue no seu trabalho e declare isso, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui. Carregue-o aonde você puder carregar. Carregue-o em todos os lugares. Aonde existir lugar que diga aqui ele não entra, você fala aqui também não é ambiente para mim, eu não vou. Sem o meu Senhor eu não vou, certamente não é lugar para mim. Nós precisamos tomar uma atitude de fé, procurar o erro, mas também identificar a solução. E a solução está na presença. Precisamos manter a nossa identidade com Cristo, independente do problema, independente do lugar, independente de onde a gente vá pisar, que o Senhor esteja conosco. Amém? O corpo de Cristo precisa ter união. A igreja precisa estar unida. Sozinho é muito difícil sair de um problema, gente. Não fique sofrendo sozinho. Existem pastores direcionados pelo Espírito Santo para cuidar de você. Sabe, esse vídeo chegou até você para dizer assim, não caminhe sozinho. Não continue sozinho, busque os caminhos do Senhor, busque um pastor, busque um líder espiritual, busque a presença do Espírito Santo. Busque, mande uma mensagem, estou aqui também para servi-los, estou aqui em nome do Senhor para orar junto contigo, para buscar no Senhor a solução. Olha que coisa interessante, Eliseu não tinha a barraca, a casa pronta para entregar para eles. Mas ele tinha algo que ele carregava, a fé,
Ele tinha o poder e a autoridade de Deus sobre ele. E olha como isso é importante. Quando esses homens estão trabalhando com um objeto que já foi pegado emprestado porque eles não tinham, eles derrubam isso no rio. Olha só, você já não tem, pegou emprestado e agora perdeu, vai ter que pagar. Ou seja, vai ter que comprar um para botar no lugar. Você não comprou nem para você e vai ter que colocar no lugar. Escute isso. O homem de Deus estava ali porque é necessário a presença de Deus em tudo que a gente fizer. Sabe, aonde há presença, o Espírito Santo protege, guarda. O devorador não tem autoridade, o devorador não entra, porque o Senhor não ocupa espaço com imundície. E o devorador imundo é sujo. E onde há presença, ele não pode tocar. Ele não chega, porque não é bem-vindo. Amém? Gente, caiu lá dentro e o desespero foi grande. Mas a gente entende que quando há presença, que quando há alguém de Deus em nosso meio, quando nós carregamos o Espírito Santo, não tem problema que vá tirar nossa paz. Pode até assustar. Eita, e agora? Mas quem anda alinhado, escute isso, quem anda alinhado com o Senhor, com o seu líder espiritual, quem anda aliançado com a igreja de Cristo, entende que é hora de orar, se posicionar, porque a solução no Senhor chega. E Eliseu diz, aonde caiu? Ou seja, aonde é a raiz que vocês identificaram do problema? Aonde está o seu problema? Eu vou te perguntar isso aí, você vai responder para o Espírito Santo, não é para mim. Aonde é o seu problema? Declare isso aí. Tem alguém do seu lado, não tem problema. Grita aí. Ah, é tal coisa. Fala aí. Tá sozinho em casa? Declare isso. Fui eu que gastei demais. O problema sou eu, Senhor. O problema foi eu que casei sem perguntar ao Senhor se era isso. O problema fui eu que não soube educar meus filhos e agora eles fazem confusão e querem dominar minha casa. O problema, Senhor, reconheça aonde está o problema. Sabe, esse jovem disse, eu derrubei algo que não era meu, ou seja, que desesperador para ele. E agora, o Senhor está dizendo a todo aquele que crer, estende a tua mão e levanta. É um ato de fé isso daqui. Estende a tua mão e recebe. Pega o que Deus está te entregando hoje. A solução para o seu problema. Missionário, não estou vendo nada na minha mão aqui. Isso é espiritual. Você não chegou aqui à toa. Senhor, eu recebo, eu tomo posse. Eu recebo, eu tomo posse. Isso é muito forte. Eu recebo esta unção para identificar, para encontrar a solução para todos os problemas que tem tirado a minha paz, que tem trazido desespero ao meu coração. Eu tomo posse, Senhor, da paz que excede todo o entendimento e que irá habitar em meu lar, em minha casa, em meu trabalho. Eu tomo posse, Senhor, de toda libertação espiritual. Eu tomo posse, Senhor, de tudo que hoje eu preciso e que o Senhor, com a tua boa-aventurança, traz sobre nós. Em nome de Jesus. Tome posse. O profeta diz assim, levanta-o. Então ele estendeu a mão e o tomou. O profeta usou da fé, jogou um pedaço de madeira e o problema veio flutuando, sem forças, sem poder e sem autoridade. Porque quando Deus coloca a mão, até o gigante cai, as muralhas vão ao chão, o impossível se torna possível, até a rocha da água, até o deserto faz brotar o maná do céu e o alimento da terra. Gente, isso é reino de Deus, isso é reino espiritual, isso é fé.
Creia, tão somente creia, que o problema que você identificou hoje só tem uma questãozinha aí para ele não ter sido resolvido ainda. Faltava-lhe a fé. E hoje você ouviu a mensagem que te encoraja a vencer em Cristo Jesus. Não se demore a colocar em prática o que o Senhor está te dando hoje. Amém? Isso é chave, isso é entrega, isso é resposta. Amém? Então tome posse, continue essa leitura aí onde você está, seja ministrado pelo Espírito Santo, identifique o problema, apresente a Ele a solução e busque nele a resposta. Amém? Então é isso, fique com o Senhor, um cheiro grande no seu coração, seja abundantemente abençoado, agraciado pelo poder do Espírito Santo. Que você receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Tchau, tchau. Eu te vejo aqui amanhã. Não se esqueça de curtir, compartilhar e enviar essa mensagem para alguém, tá? Tchau, tchau.